Para a pessoa dentro da redoma de vidro, vazia e imóvel como um bebê morto, o mundo inteiro é um sonho ruim. E é com essa pequena frase que eu começo a contar para vocês como foi a leitura de A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu trouxe a resenha do livro difícil de digerir, A Redoma de Vidro. Bom, se eu soubesse que esse livro fosse exatamente tão triste, tão denso, tão visceral, eu acho que eu teria demorado um pouco mais para lê-lo. Porém, ao concluir essa leitura, eu vi que eu estava amadurecida para ler. Eu só queria evitar o sofrimento, compartilhar do sofrimento que a autora traz aqui, que ela compartilhou. Eu preferi evitar ter passado por tudo que eu passei lendo este livro, porque é muito triste, é pesado e ao mesmo tempo é confuso. E olha que eu tenho depressão crônica, então eu entendo e consigo compreender, me colocar no lugar de um personagem como esse da Esther que a gente encontra aqui. E ao mesmo tempo a gente sabe que este relato deste livro, ele é parte do que aconteceu na história da Sylvia, até o momento em que ela sai do hospital psiquiátrico. E compreender e entender essa comparação dela com essa depressão em que ela vivia, com uma redoma de vidro, eu achei crucial, fascinante. Eu já ouvi várias terminologias para falar de depressão que são muito condizentes, mas essa da redoma realmente foi bem especial. E essa frase que eu li para vocês no começo, ela tende a exemplificar um pouquinho da pessoa que tem depressão, o que ela sente quando ela está passando por esse momento, quando ela está numa crise depressiva, né? O mundo inteiro é um sonho ruim. Ela fala que quando a pessoa está dentro desta redoma, é imóvel e travada, vazia, como um bebê morto, que é isso mesmo, é a sensação que a gente tem. O mundo inteiro ao lado de fora é um grande sonho ruim, porque a pessoa não consegue ver beleza em nada. Ela não consegue entender como as outras pessoas têm uma rotina, como elas conseguem sair para trabalhar, para ir ao supermercado, para levar o filho na escola, para passear com os amigos, sair para jantar, enfim. A vida inteira é um sonho ruim. Sabe aquele pesadelo que você não vê a hora que ele acabe? Que ele não é tão assustador, ele não tem um monstro específico que está ameaçando te matar, mas que ele te persegue o sonho inteiro, aquela angústia que te persegue o sonho inteiro. É isso que a gente sente na depressão, e da metade desse livro em diante. Até a metade do livro você pensa, nossa, que livro bobinho, que livro fraquinho, que historinha mais... Onde essa história vai me levar? É essa sensação que eu tinha até a metade do livro. Que é quando a personagem Esther narra pra gente a experiência que ela tem em Nova York, onde ela foi selecionada através de um concurso para fazer um estágio de um mês em uma grande revista em Nova York, junto com a editora e com outras garotas que também participaram deste concurso. Elas vão para Nova York ter essa experiência de profissional, né, como editora, numa grande revista de moda, de beleza da época, né, que era bem diferente do que é hoje. Ter a experiência de uma cidade grande como Nova York, aproveitar e viver novas aventuras. E eram todas garotas vindas de estados basicamente interioranos dos Estados Unidos. Então, para todas elas, Nova York era um mundo imenso, gigante, e que poderia engoli-las, mas ao mesmo tempo fazê-las muito felizes e muito sortudas por estarem vivendo essa experiência. Mas ao mesmo tempo a Esther tem noção de tudo isso que ela está vivendo, de tudo isso que eu falei, mas ela não se sente tão feliz assim. Ela tenta descobrir como que ela faz para curtir como as outras pessoas curtem. Principalmente uma amiga que ela acaba arrumando aqui, durante esse período que ela passa fazendo esse estágio em Nova York. A garota curte, sai, namora e aproveita, e ela não entende como para essa garota é tão fácil e para Esther, para ela é tão difícil. E durante todo esse período, até metade do livro, pequenos acontecimentos
vão aparecendo, sendo narrados pra gente, que fazem até com que a gente entenda um pouco dos traumas que foram criados na Esther. São acontecimentos de um cara forçar uma situação para transar com ela, não houve estupro, mas forçar um pouco a barra, e fica aquela sensação de incômodo depois, ouvir besteira de uma outra pessoa, enfim, são pequenas situações desagradáveis que até mesmo hoje a mulher moderna passa e tem que superar. E ela viveu neste período, nessa experiência, e ao mesmo tempo a sociedade cobrando ela de se casar e ter filhos, ela com essas questões muito fortes dentro de si, que caminho ela seguir. Tem um momento aqui que ela até compara essas questões da vida da mulher com uma árvore cheia de galhos. E em cada ponta dos galhos ela vê um futuro diferente. Num deles ela vê ela com uma família, filhos, casada. No outro ela vê uma poetisa famosa, super bem sucedida. Na outra ponta ela vê uma mulher que viaja pelo mundo e é completamente independente. Enfim, ela consegue imaginar vários futuros para ela. Uma coisa interessante que ela fala logo no comecinho do livro é que quando perguntam para ela o que ela queria ser, né, quando a gente é mais novo, que ouve, o que você vai ser quando você crescer, ou então que profissão você quer escolher, o que você pretende fazer na sua vida, ela fala, quero ser tudo. E ela sabe que não pode ser tudo, mas ao longo da vida ela vai entendendo isso, e o peso da decisão do que fazer com a vida é tão forte e tão marcante e ao mesmo tempo difícil para ela de escolher, pensando que quando ela toma uma decisão e faz uma escolha, ela está abrindo mão de outra. Que mesmo quando a gente ganha, a gente também perde. Porque quando você toma uma decisão na sua vida e escolhe um caminho, você está perdendo a chance e a oportunidade de viver aquela outra experiência, aquele outro caminho. Então, todo esse peso é sufocante para ela. E ela não sabe que caminho que ela quer seguir. Eu acho que essa é uma das grandes questões de quem se depara com a depressão, seja ela crônica, como era o caso aqui da personagem Esther, na verdade a gente sabe que é um pouco da Silvia, ou até mesmo pessoas que têm a experiência da depressão por um momento na vida e conseguem tratar e se recuperar e voltar à rotina normal. A decisão, o rumo, a escolha, uma mudança, quando ocorre na nossa vida, ela pode ser tão chocante que ela abala todas as nossas estruturas, todas aquelas estruturas que a gente achava que eram completamente sólidas, inabaláveis, inalteráveis, a gente se vê elas ruindo. E é um tempo de repensar, de tentar se redescobrir, de tentar novas coisas. É um tempo de mudar, mas nem sempre a gente consegue fazer isso com leveza, com uma facilidade como é contar, narrar, como eu tô falando aqui pra vocês. E é isso que a personagem vive aqui. Depois, quando ela termina essa experiência em Nova York, retorna à casa dela, já que ainda tem um tempo ainda antes das aulas começarem na faculdade, ela acaba mergulhando numa depressão extremamente profunda. E é quando a mãe dela resolve intervir, encaminhando-a para o médico, e claro que o médico resolve interná-la. A primeira internação da Esther no sanatório, ela é daquelas que todo mundo teme até hoje, né? Apesar de a gente saber que hoje não se utiliza mais esse tratamento de eletrochoque, só em extremas exceções, ela passa por essa experiência que é absolutamente horrorosa só de imaginar. E é claro que essa primeira experiência dela com o eletrochoque, ela é da forma errada, foi feita da forma errada, da forma como os médicos achavam que era o tratamento, causando dor, causando trauma, causando sofrimento ao paciente. Então ela já fica meio traumatizada aí, e ela conversa e pede muito para a mãe dela, para que a mãe dela não a leve novamente mais naquele médico, que ela pare aquele tratamento. E depois de muitas outras coisas que vão acontecendo, ela não vê melhora, ela acaba sendo internada novamente numa outra clínica, dessa vez uma clínica melhor, com a ajuda de uma personagem que ela conheceu durante
o período que ela estava em Nova York, enfim, uns detalhes aí que eu não vou contar para deixar a cargo de quem lê. Essa pessoa, essa figura, oferta a ela a internação numa clínica muito bem conceituada, com um tratamento diferente, enfim. E lá, quando ela chega lá, ela já, primeira coisa que a médica conversa com ela ao ver o trauma dela entrar naquela clínica é sobre essa questão do eletrochoque. E a médica explica para ela que o que ela viveu não foi um tratamento, e foi sim uma tortura, porque o eletrochoque, na verdade, que a médica conhece como tratamento, chama-se eletroterapia. E na eletroterapia a pessoa não sente absolutamente nada. Ela dorme durante toda a sessão e quando acorda não está sentindo nada. E explica para ela que o que o médico fez foi realmente uma tortura e não um tratamento com ela, que para ela não se preocupar, que ela não vai passar por esse tipo de experiência. Se algum dia a médica achar que é necessário, vai conversar com ela antes, vai avisá-la, etc. E ela passa um tempão nessa clínica se tratando, mas a gente percebe a diferença, que nessa clínica que é particular, já que ela está sendo bancada, financiada pela essa benfeitora que ela encontra em Nova York, o tratamento realmente é muito diferente. Só que o tratamento não funciona igual para todas as pessoas. E essa é uma questão que até hoje a gente encontra na depressão. Sabe-se que muitas pessoas, quando têm depressão, elas fazem o tratamento, acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, tomam medicação, cumprem o tratamento, são curadas da depressão e nunca mais têm. Enquanto outras vêm a ter 2, 3 e de forma crônica a vida inteira. E isso acontecia já na clínica, tanto que ela chegou a ver pacientes saírem e retornarem, alguns saem, retornam, quando sai de novo, a pessoa meio que fica desacreditada de uma cura, de uma possível existência, convivência com a depressão e acabam cometendo suicídio. E esse é um livro muito denso por causa disso. A gente entra um pouco na mente da personagem em relação aos medos que ela tem, as dúvidas, as incertezas e as tentativas de encontrar uma solução que ela imagina. E uma delas, é claro, que é o suicídio. E ela começa a narrar aqui pra gente formas de se suicidar. Essa parte do livro foi que eu achei mais pesada, que eu precisei parar e respirar, assim, sabe? É ver a personagem narrando tentativas de suicídio. E isso é muito, muito, muito pesado. É um livro extremamente denso, um livro que te deixa com uma sensação de, se você sofre de algum transtorno psicológico, psiquiátrico, é um livro que pode te fazer muito mal, mas ao mesmo tempo pode te fazer bem para entender as questões. Mas você tem que ler no momento que você está bem. Aí já independente de quem tem transtorno psicológico ou psiquiátrico, você tem que ler no momento que você esteja bem esse livro. Porque se você for forçar uma leitura no momento que você não tá legal, esse livro vai descer completamente torto, vai travar na sua garganta, você vai ter uma ressaca literária, você vai entrar em questões aí pessoais de o que eu tô fazendo na minha vida que não são necessárias, mas que o livro caiu torto para você e acabou bagunçando as coisas. Então, muito cuidado para ler esse livro. Ele é famosíssimo, todo mundo fala. Eu queria muito ler, me choquei bastante, porque eu sabia que a história era meio densa, mas eu não tinha ideia do quão densa era. Então, o livro desceu bem torto para mim, me fez mal. Eu confesso que ele me fez mal. Porém, me deixou com uma curiosidade de compreender melhor o que se passava de fato na cabeça dessa personagem, que a gente sabe hoje que é a Sylvia, que é a própria Sylvia. Então, por causa desse livro, agora eu quero ler os diários dela, para tentar entender um pouco, porque aqui é tudo tão superficial, mesmo nos momentos que ela narra, coisas que ela pensa, situações que ela vive, é superficial. Me faltou explicações, me faltou empatia com a personagem. E olha que eu tenho depressão, então mesmo assim me faltou alguns elementos. Então me despertou essa curiosidade de ler os diários dela para conhecer melhor cada ponto, cada questionamento que ela tinha e ver não quão similar é a minha depressão com a dela, porque as depressões são diferentes para cada pessoa, mas
os sentimentos, os desejos acabam sendo os mesmos. Mas eu queria entender como ela lidava com algumas, como ela interpretava alguns sentimentos. E essas nuances da depressão que são interessantes, tanto para quem tem quanto para quem não tem a depressão. É você entender como que a pessoa lida com uma rotina de trabalho no dia a dia, por exemplo. Como uma pessoa consegue criar os filhos tendo depressão, por exemplo. Como ela consegue ter um relacionamento com vizinhos, com seus familiares, vivendo com a depressão. Então essas questões que me chamaram mais atenção e me despertaram mais interesse para continuar e ler os diários da Silvia. Ainda não tenho esse livro com os diários dela, mas assim que eu adquirir, vai demorar um pouco, muito provavelmente, porque eu estou numa fase que eu não estou comprando livros, né? Eu só estou trocando, e é um livro que é difícil de encontrar para trocar, raramente aparece, quando aparece é muito rápido, não dá tempo de solicitar. Então ele vai ficar para algum momento futuro aí, algum presente de Natal, de amigo secreto, de alguma coisa do gênero. O assunto depressão é um assunto meio denso, né? Sempre que a gente fala dele, ele pesa bastante, né? Então, por isso que é importante qualquer livro que você for ler que trate de mesmo livros Young Adult, que vai falar de depressão, você tem que ler no momento que você tá mais belezinha, porque senão aquilo vai descer torto e vai te fazer mal, em vez de ser uma leitura construtiva, né? E prazerosa. Bom, sendo assim, eu encerro essa resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém aí já leu esse livro, comenta aqui embaixo como foi a sua experiência. Não esquece de clicar em curtir antes de ir embora. Se você não for inscrito no canal, aproveita também para se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na biblioteca.